nosso coração, nunca perca a fé. Mesmo em dias difíceis, temos que ter certeza de que Deus está no controle de tudo. Ele vê o que você não vê. Ele ouve o que você não ouve. Ele está aonde você não está. Pois Ele sabe tudo, Ele pode tudo, Ele é o todo-poderoso Criador dos céus e da terra. Tenha um bom dia! Bom dia, Bruno Godinho! Muito bom dia, Carlos Rubens, muito bom dia a você, telespectador da TV Com. Mais uma vez, uma enorme alegria estar com você nesse início de semana. Eu sempre lembro, são mais de 500 mil pessoas que recebem o sinal da TV Com em toda a Baixada Santista. Isso é uma alegria, porque a gente sabe que a gente está trazendo aqui um conteúdo de qualidade, muita informação e está chegando na ponta para que você entenda o cenário político, o cenário regional, o cenário nacional e possa tomar aí as suas decisões. Diz uma coisa, você pode ter certeza, né, Carlos Rubens? Aqui a gente vai trazer a verdade. Às vezes a gente concorda, às vezes não, mas sempre pautados pela verdade. E hoje, certeza, né? Com muita alegria, recebendo Doutor Fernando Netinho, especialista em direito do consumidor, advogado aqui de Santos. Doutor, mais uma vez aqui com a gente, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Bruno. Bom dia, Carlos. Bom Eu dia, que agradeço o convite mais uma vez. E é sempre um prazer vir aqui falar um pouquinho sobre direito do consumidor. Sim, doutor, isso que o Bruno falou sobre as nossas pautas, sempre na verdade. O senhor operador do direito, o direito costuma ensinar, principalmente os professores de filosofia, né, que a verdade é relativa. Mas a verdade não é relativa. Os fatos são claros, então a verdade são os fatos, né? Com certeza. Na faculdade a gente aprende que para todas as respostas na área do direito, você consegue encaixar um depende, né? Sim, exatamente. E vai mais ou menos de encontro com essa história de verdade relativa. Mas a gente sabe que não é assim, né? Se tem fatos concretos que não podem ser questionados, a verdade é absoluta, né? Exatamente. Hoje nós estamos num feriado, um feriadão que movimenta aí milhões de pessoas, né? Por toda a região da Baixada Santista, o Brasil inteiro, vários destinos aí, recebendo milhões de pessoas nesse feriado de Páscoa, de Tiradentes. Doutor, como é que funciona? Eu acho que isso que é muito bacana a gente trazer hoje, pessoal que está acompanhando a gente aí, os cuidados necessários, o senhor como especialista em direito do consumidor, os cuidados necessários na hora de fechar um pacote de viagem. Vou viajar, o que eu preciso? Primeira listinha eu preciso fazer para poder fazer a minha viagem tranquila. Bom, Bruno, o principal aspecto para você ter uma viagem tranquila é a segurança, né? A segurança vem desde a contratação de um bom fornecedor, se você vai viajar contratando um pacote de viagens por um site, tem que ser um site confiável, né? Você tem que checar se aquele site entrega aquilo que ele vende, se não tem golpes envolvidos ali, né? Então tem que fazer a compra com segurança, esse é o principal aspecto. Se você comprou um pacote de viagens e você chega ao seu destino e não atende aquilo que você comprou, você terá direito de procurar os responsáveis, né, que no caso é o site ou uma agência, se for o caso, para pedir a reparação pelos danos que lhe foram causados, né? E não se limitam a danos materiais, né? Porque quando a gente fala de viagem, envolve toda uma questão de programação, expectativa. E por vezes não é só com uma pessoa, né? Com a família toda, gera-se uma expectativa e a frustração dessa expectativa atinge a esfera moral, né? Então não se restringe a uma reparação material, devolução dos valores. Imagina a pessoa faz uma preparação, às vezes um ano inteiro preparando aquela viagem, né? Está ali ansioso, animado, os filhos, as crianças, principalmente quando é criança, né? Sim. As crianças com aquela expectativa e chega no lugar e tem um problema. Exato, é muito desagradável, né? Então é por isso que eu falo, tem que pedir, tem que ir atrás de uma reparação moral. Até porque se a gente não fizer isso, as empresas continuarão adotando essa conduta ilícita, né? De pouco se importar com os seus direitos, né? Então, o ideal é que todo mundo que passa por uma situação dessa tem que procurar os seus direitos. E a questão da segurança é o principal. Se você conseguir comprar
conseguir averiguar que o local que você está comprando, seja uma agência, um site, é seguro, aí você pode prosseguir com a compra. Doutor, quais são os principais riscos que a pessoa deve se atentar desde o início da compra? Bom, Carlos, mais uma vez eu vou mencionar a questão da segurança, porque o risco que a pessoa corre de ter frustrado uma compra de um pacote de viagens envolve justamente o golpe, né, que ela pode cair se de repente não for um fornecedor honesto, né, ela pode cair numa fraude. E os outros problemas que podem acontecer são relativos ao descumprimento contratual daquilo que foi comprado. Então, se você fez uma reserva para 5 dias de viagem, chega no local, a sua reserva tá como de 3 dias, o fornecedor vai ser responsabilizado, né? E tem como você obrigá-lo a fazer cumprir aquilo que você contratou. Né? Você pode forçar o fornecedor a cumprir o que você contratou. Pode acontecer, por exemplo, da pessoa contratar uma determinada acomodação e chegar lá e ter uma acomodação inferior. Isso, como é que a pessoa deve se proceder nesse momento? Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é se respaldar com documentos, fotografias, né? Formalizar uma reclamação, se possível por e-mail ou até pelo WhatsApp, que também serve como prova. E procurar a administração, né, do local para formalizar essa reclamação. A administração, evidentemente, pode suprir ali aquela lacuna naquele momento e entregar uma outra acomodação. Só que essa outra acomodação tem que ser igual ou superior àquela que foi contratada. Nunca pode ser inferior, né? Nem oferecendo outros tipos de serviços para compensar aquela falha, não pode. Tem que ser sempre igual ou superior. Doutor, existem pessoas, tenho amigos meus que procuram fazer isso. Elas mesmo gostam de montar o seu pacote de viagem. E o que o senhor aconselha a cada uma delas fazer? Procurar aqueles aplicativos já conhecidos? Como é que elas devem fazer? Tem que fazer um roteiro, né? Primeiro, procurar empresas sérias, né? Empresas conhecidas no mercado, né? Um hotel, por exemplo, se a pessoa vai escolher ficar numa pousada pequena, algo que não tem nenhum lastro para ela procurar uma avaliação, tem que tomar um certo cuidado, né? É melhor procurar locais conhecidos ou que tenham boa avaliação, né, na internet. Existem vários sites hoje que avaliam hospedagem, avaliam agências, né? E então é sempre bom procurar saber se essa empresa que você está contratando, ainda que seja um roteiro de vários hotéis e tal, você tem que saber se cada um deles tem boa avaliação, se eles vão entregar aquilo que você está contratando, para não passar por algum problema. Porque se você chegar no local e não tiver, por exemplo, chega à noite num hotel e não tem lá acomodação para você ficar, você vai entrar em desespero, certamente. Então tem que procurar empresas conhecidas e sólidas. É o ideal, né? Olha, tem aqui a primeira notícia do dia, saiu no final do verão, cidades da Baixada Santista recebem mais de 12 milhões de turistas no verão. Números são das administrações municipais, menos Santos, que não respondeu. Comércio e hotéis celebra, claro, que, né, o comércio e os hotéis vão ficar muito contentes. Aqui, 12 milhões é muita gente. Já põe até a próxima notícia, que tem a ver com isso também. Essa aqui, eu acabei de falar, saiu no final do verão, para você ver o tamanho, a quantidade de pessoas que visitam, por exemplo, a Baixada Santista. Aí a outra notícia aqui, hotéis na Baixada Santista esperam 82% de ocupação no feriado de Páscoa. Sindicato faz projeção entre Sexta-feira Santa e Tiradentes. Então, olha só, tivemos aí 12 milhões de pessoas no final do verão. A conta, né, de tantos visitantes que vieram na região, e agora 82% já de ocupação
para o feriado de Páscoa. Aí a gente vê que realmente movimentam a quantidade da economia, de dinheiro, de empregos, de serviço muito grande, né, doutor? E é importante que exista aí uma preocupação que esses serviços sejam adequados, né? Com certeza. O turismo é um dos pontos fortes, né, da nossa região. E sempre que tem muito movimento, tem muito problema também, né? Então é inevitável. O bom é que assim, o consumidor tem que estar atento, tem que fazer valer os seus direitos, questionar tudo que não tiver sido corretamente entregue. E a lei protege o consumidor, né, para esse tipo de situação. Então, se o consumidor tiver o conhecimento, ele vai saber como lidar com o problema, né? Agora, as regras para os clientes, né? A gente está falando do consumidor cobrando ali o serviço que ele contratou. Mas os consumidores, né? O turista, ele também tem que cumprir uma série de exigências. Quais são os deveres desse turista? O turista ele tem que observar as regras do estabelecimento, né? Então, o ideal é que ele se mantenha sempre em contato com a recepção do local, né? Procurando saber o que pode fazer, o que não pode. Por exemplo, se for um hotel que não aceita animais, tem que tomar essa precaução de procurar saber antes de levar um animal de estimação. E seguir as regras do local, né? Fumante, né? Fumantes, você pode não fumar. Isso, exatamente. Não pode infringir nenhuma regra, porque senão ele também vai ser som responsabilizado. Alto, não pode som alto. Não. Se após as 22 horas, principalmente. A pessoa sai da piscina e sai andando no meio do saguão de roupa de banho, exatamente. Sequinho. E isso acontece muito, a gente sabe, né? Então, o consumidor lá tem que também atender as regras do estabelecimento, né? Tem que observar tudo. Doutor, coloca na tela aí, há algumas semanas, encerramos agora a temporada de passageiros e, olha só, suspeita de overbooking em cruzeiro deixa 250 passageiros sem embarcar. Pacotes custavam entre 5 mil e 12 mil reais e passageiros esperaram mais de 13 horas sem conseguir embarcar. O caso é investigado como estelionato. A fonte é do portal G1. O que a pessoa pode fazer nesse caso? É uma situação bem complicada, hein? Imagina só, você chega com a sua família, às vezes gente que vem de outro estado para fazer um cruzeiro, chega com a família, gasta com avião, transporte até o porto, e chega lá e não consegue embarcar. Bom, o que o consumidor pode fazer nesse caso? Produzir provas momentâneas daquilo que ele está passando, né? Porque se a empresa não reparar os danos que ele terá direito, né? Que são os danos materiais, né? Tudo que ele gastar nessa viagem, né? Nessa ocasião, ele tem direito de ser reembolsado. Desde hospedagem, alimentação, transporte, e ele também vai poder pleitear na justiça uma reparação pelo abalo moral que ele sofreu, porque é uma quebra de expectativa ali gigantesca, né? Às vezes a pessoa está indo comemorar uma data especial, um aniversário de casamento, alguma coisa assim, e aquela viagem não tem como ser reparada. Não adianta a empresa dar outra viagem para ele, outro cruzeiro, porque não será na mesma data que ele havia comprado e não vai atender aquela expectativa que ele tinha. Então, o ideal é que eles, num caso como esse, né, do overbooking do cruzeiro, registre tudo que está acontecendo com fotos, preferencialmente também registre uma reclamação para as empresas que estão envolvidas, né, tanto a dona do navio quanto a organizadora do evento, e também um boletim de ocorrência, né, porque, como a notícia falou aí, é passível de apuração de crime de estelionato, né? Uhum. Se o excesso de vendas foi uma conduta dolosa, tem que ser apurado se não houve má fé ali, se não foi tudo premeditado, né? O overbook é uma coisa que é bastante discutida, né? Tem pessoas que até têm uma certa aceitação com relação ao overbook. Até onde que ele é aceitável e
Porque assim, a pessoa, como o senhor falou, a pessoa se preparou, se programou, chegou lá no aeroporto, chegou no navio, no terminal de passageiros e simplesmente foi deixada para trás. Além de perder ali uma série de recursos financeiros, é uma humilhação sem tamanho. Você olhar o navio indo embora lá. Né? De repente você levou o seu lencinho lá para dar o tchau lá de cima do navio, aí vai fazer o contrário. Né? Literalmente fica a ver navios. Você fica a ver navios, sabe? Realmente. Então, assim, ele é permitido. Haveria, por exemplo, uma forma de você ali proibir aquele navio de sair enquanto não fosse resolvida aquela questão? Como é que funciona isso? Então, Bruno, o overbooking no Brasil não é permitido, tá? O Código de Defesa do Consumidor não cria uma exceção para aceitar esse tipo de situação, né? Então, aqui no Brasil não. Fora, parece que tem uma legislação que, em alguns países que aceita esse até tipo 5%, de situação. Não Mas não no Brasil. No Brasil, a gente vê muito isso acontecer em passagem aérea, né? Isso é muito comum nos aeroportos. Mas para a legislação brasileira é proibido. Não pode, se acontecer, o consumidor tem que ser indenizado, tanto na parte material quanto na parte moral, né? E lá fora parece que a legislação é um pouco diferente, é admitido, né, nesse percentual que você mencionou, e aí as pessoas acabam aceitando, né? Agora, é uma situação também que, no meu ponto de vista, não tem desculpa, né? Não se pode vender mais do que o número de vagas disponíveis. Então, nesses casos também eu entendo que cabe uma indenização por danos morais, não só a reparação material. No caso do overbooking em passagens aéreas, né? Se a pessoa tem um negócio naquele horário, por exemplo, a pessoa vai viajar daqui de São Paulo ao Rio de Janeiro, ela se organizou certinho porque ela tem uma reunião de negócio e ela, por conta do overbooking, remarcar para 6 horas após e ela perder esse negócio, cabe a indenização? Eu entendo que sim, Carlos, eu entendo que sim. Qualquer tipo de prejuízo que você tiver numa situação como essa, se você conseguir comprovar, cabe uma indenização, uma reparação moral, inclusive. Porque, imagina, se você contrata, você vai fazer um curso fora e o curso vai começar num horário próximo à sua chegada. Você não vai perder só o dinheiro do curso, você vai perder todo o conteúdo que foi passado lá, né? Então, isso é claro que, assim, dano moral é difícil você valorar, né? Vai caber ao magistrado que vai julgar o processo dizer quanto que ele entende que que vale a sua reparação moral. Mas pedir e tentar conseguir é plenamente viável, né? É interessante porque, assim, existe essa questão do overbooking, como o senhor falou, é proibido no Brasil. Não se pode fazer. Alô, agências aéreas, né, de cruzeiro, não pode fazer, simplesmente não pode. Mas elas fazem. Sim. E o que nos parece é que fazem porque existe ali um retorno para elas. Não, até tal ponto dá para a gente fazer, porque mesmo que a gente tenha que indenizar o cliente, a gente vai indenizar mas vai ter ganhado ali, né, 2, 3, 4 vezes a mais o valor daquela perda que teve com aquele cliente. O que eu penso é assim, existe uma maneira de penalizar também essas empresas para que elas até eventualmente sejam suspensas do mercado por um período, né, aprendam realmente a começar a pesar e falar assim, não vale a pena fazer o overbooking. Sim, com certeza, existe sim. Aí caberia ao Ministério Público entrar com uma ação e procurar a justiça para aplicar medidas, né, que fossem coercitivas para evitar esse tipo de situação. O que é comum, né, nessa área é a aplicação de multas, né? O próprio PROCON, que fiscaliza, né, a conduta dos fornecedores, ele pode pedir aplicação de multas, o Ministério Público pode ingressar com uma ação civil pública, questionando a conduta, né, da empresa e pedir algumas medidas para se evitar esse tipo de situação, né? Para que ela não cometa mais esse tipo de situação dali para frente. Proibir a venda de passagens por um determinado período, e outras situações, né? Ou até apurar a responsabilidade civil e criminal dos proprietários. Isso também é muito válido.
Hoje nós estamos recebendo o doutor Fernando Netinho, especialista em direito do consumidor, sempre aqui com a gente. Já esteve lá na Rádio Nova também com a Raquel, né, doutor? Sim, foi muito bacana. E em breve vai estar novamente com a gente aqui. Já estamos combinando aí para ele estar sempre com a gente, trazendo informações de qualidade para que você realmente possa estar aí assegurado dos seus direitos, porque existe o Código de Defesa do Consumidor, ele fica lá no estabelecimento. Mas, olha, eu acho difícil conseguir contar no dedo de uma mão quantas pessoas que leem esse código, que sabem realmente todos os seus direitos. E para isso estamos aqui com o doutor Fernando Netinho. Gostaria de agradecer, mas uma última pergunta. O proprietário de um estabelecimento, por exemplo, a pessoa contratou lá uma casa, alugou uma casa, um apartamento pela internet e chega nesse lugar. Esse proprietário ele pode colocar uma listinha de regras a serem seguidas naquela acomodação? Bruno, pode, mas tem que ser previamente comunicada, antes da contratação, né? Qualquer tipo de regra que o proprietário for colocar para uso da casa que vai ser colocada à locação, essas regras têm que ser pré-estabelecidas e pré-informadas antes da contratação, né? Porque o que não pode é o seguinte, a pessoa que alugou chegar lá e tomar ciência que tem regras que ela não esperava, né? Por exemplo, vou citar mais uma vez o exemplo do animal doméstico. Se a pessoa leva um animal e chega lá no local, é informada que não pode, não tem mais como voltar atrás, já está lá, né? Certo. Então ele pode colocar regras desde que sejam previamente informadas ao interessado. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Já está convocado a vir aqui outras vezes, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e sempre que vocês me chamarem estarei por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Agora a gente vai dar uma paradinha rapidinha, né, Calão? Chama o intervalo aí. Deixar o Calão chamar o intervalo. Vamos lá ao intervalo e voltamos já. Mais de 500 mil pessoas na região da Baixada Santista recebem o sinal da TV Com e olha, é uma alegria imensa conversar com você, trazer aqui a verdade. Você sabe que aqui a gente traz o fato tal como ele é. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, mas de fato nós trazemos a informação verdadeira e esse vai seguir sendo sempre o nosso compromisso. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com.
Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Muito bem, programa Nossa Informação de volta. Você acompanhou agora o Dr. Fernando Netinho, especialista em direito do consumidor. Se você não acompanhou ao vivo, vai lá no canal Nossa Informação, no Instagram também, @apresentador Carlos Rubens, e acompanha essa entrevista foi sensacional, você precisa ver. E agora a gente vai fazer uma rápida paradinha aí para você acompanhar a matéria. Paradinha não, né? Nós vamos direto à matéria. A matéria que nós acompanhamos na Alesp, audiência sobre a Escola Cívico-Militar. Enfim, a Escola Cívico-Militar, para todos aqueles que estão aguardando, vai sair do papel e vamos ter em diversas cidades do estado de São Paulo. Acompanhe aí. Programa Nossa Informação hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo para acompanhar uma das audiências da parte técnica para a implementação das escolas cívico-militares. A ideia é ainda este ano, através do trabalho do deputado estadual Tenente Coimbra, juntamente com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, implementar 100 unidades em todo o estado de São Paulo. A partir de agora, acompanhe como é que está esta audiência aqui na Assembleia Legislativa. Bom, seguimos aqui na Alesp, agora ao meu lado, o deputado estadual Tenente Coimbra. Deputado, nós sabemos que o senhor tem trabalhado já há tempos por esse modelo ser implementado. O que está faltando agora de fato para que na prática nós tenhamos ele no estado de São Paulo? Tempo. O governador já iniciou isso, né? São 6 anos de luta que nós temos aqui no estado de São Paulo. O governador já iniciou também aqui conosco. Então, questão de tempo, a gente já vai ter escola no próximo semestre de 2025. Vamos ampliar no ano de 2026, tentando totalizar no número de 100 escolas cívico-militares, mas já foi dado o pontapé inicial. Agora a gente depende da consulta pública, onde as comunidades escolares vão poder votar e, obviamente, a gente vai ter uma grande aceitação e vai trazer para essa realidade para o estado de São Paulo. Em especial, a Baixada Santista pode aguardar alguma unidade ainda esse ano? Exatamente, essa é a nossa luta. Depende agora da comunidade escolar. A comunidade escolar sendo favorável, você pode ter certeza que a gente vai levar para a Baixada Santista. Programa Nossa Informação, agora o secretário da Casa Civil, Arthur. Secretário, a importância do governo do estado trabalhar juntamente com a Alesp para poder fazer a implementação deste modelo no estado. Fiquei muito feliz com o convite que recebi do deputado Tenente Coimbra para participar desse evento. O governo do estado de São Paulo apoia a ideia das escolas cívico-militares e para o governador Tarcísio é muito importante que seja implementada este ano ainda. Sabemos que existe aí uma série de medidas para poder tentar impedir, mas há uma convicção de que realmente esse ano teremos de fato na prática implementado. Com certeza, há todo o empenho do governador Tarcísio para que efetivamente a partir do segundo semestre já tenhamos escolas nesse modelo, que não muda nada a parte pedagógica e também traz civismo para os alunos. Agora o deputado estadual Lucas Boa. Deputado, qual a importância desse modelo no estado de São Paulo? O deputado Coimbra tem trabalhado já há tanto tempo por isso. Um modelo importantíssimo porque é um modelo que traz o que mais falta hoje nas escolas. Apesar de todos os problemas que nós temos nas escolas, o principal é a falta de disciplina, de hierarquia, de respeito ao professor, ao diretor. Então é um modelo de sucesso que contribui não apenas para o aprendizado, mas para a evolução social das pessoas, né? Os índices provam que as escolas cívico-militares têm muito menos bullying, muito menos violência física, psicológica. Então o professor consegue dar aula de uma maneira mais segura, o aluno consegue aprender de uma maneira mais tranquila e toda a comunidade ganha com isso. O Tenente Coimbra faz um trabalho já desde o primeiro mandato nesse sentido. Eu cheguei agora no segundo mandato e ele já me abriu as portas para ser um parceiro dele nesse sentido também. É reconhecido. O governador Tarcísio, no dia que lançou o
projeto, entregou nas mãos do Coimbra como representante das escolas cívico-militares aqui na Lesp. Então, uma alegria poder estar junto dele aqui hoje, trazendo mais uma vez as pautas importantes para a nossa educação no estado de São Paulo. A nossa informação segue aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, agora conversando com o Coronel Coimbra, que entende perfeitamente bem do assunto das escolas cívico-militares. Coronel, qual a importância da implementação desse modelo no estado de São Paulo? Veja bem, a importância é fundamental para aquele que quer estudar, aquele que quer vencer. Precisa ter, no mínimo, disciplina, porque a vida é assim. A vida aqui fora nos cobra determinação, foco, entendimento das coisas. E a escola cívico-militar nada mais é do que a retomada das rédeas do que é justo, do que é bom, do que é bacana. Quem não quer uma escola bacana, onde o professor, o educador é respeitado, os diretores, os professores, a questão da família unida, é tudo o jogo do ganha-ganha. Ganha o aluno, ganha a escola e ganha a sociedade com a retomada de jovens que estarão prontos para o mercado de trabalho. O caminho é esse, escola cívico-militar. Agora programa Nossa Informação entre amigos aqui na Lesp, né? Daniel Vale acompanhando essa audiência importantíssima. Daniel, não só a importância de termos a escola cívico-militar na Baixada Santista, e claro, em todo o estado de São Paulo, mas também a questão do trabalho em conjunto da deputada federal Rosana Vale, que hoje está a gente no estúdio, do deputado estadual Tenente Coimbra e, claro, do governador Tarcísio, né? Com certeza. Primeiramente, parabenizar o Tenente Coimbra pelo evento. Foi uma cerimônia muito esclarecedora. Eu acho que, além de representar aqui a Rosana Vale, eu vim como um entusiasta do assunto, então foi bem esclarecedor, deu para desmistificar muitas dúvidas que a população tinha. Aqui tinha muitos prefeitos, muitos vereadores que vão voltar agora para os seus municípios e vão explicar para as escolas pré-selecionadas para entrar nessa primeira fase. Então a gente pretende até o final do ano aí, e se Deus quiser, termos 100 escolas cívico-militares aqui no nosso estado, e eu acho que foi super importante. E essa parceria aí, tanto do Tenente Coimbra quanto da Rosana Vale, em conjunto com o nosso governador Tarcísio de Freitas, é super importante. Eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai colher os frutos com a melhora da educação no nosso estado. É importante que a gente vê sempre uma fila no instante em que vai buscar a matrícula na escola cívico-militar dos pais, mas também esse trabalho agora, como o deputado estadual Tenente Coimbra falou bem, a questão da consulta pública. É importante também que a sociedade esteja motivada nesse momento, né? Exato, e agora é a parte mais importante, a parte onde as escolas pré-selecionadas fazem uma votação interna para decidirem se realmente querem migrar para esse novo modelo. E o importante mencionar que é uma opção da sociedade. A sociedade, a escola pré-selecionada que vai decidir se nesse momento quer se transformar em uma escola cívico-militar ou não. Seguimos então para o estúdio. Quem está lá no estúdio agora? Tá a deputada Rosana Vale, eu acho que eu também estou lá, né? Voltamos para a TV Com lá no estúdio, programa Nossa Informação. E este foi mais um importante passo para a implementação da Escola Cívico-Militar em todo o estado de São Paulo. Voltamos para o estúdio com Bruno Godinho, Rosana Vale, Daniel Vale e comigo. Exatamente, estamos de volta aqui nos estúdios da TV Com, programa Nossa Informação. A gente colocou ali no final da matéria, né? A deputada federal Rosana Vale, Daniel Vale estavam com a gente, sim, nos últimos 2 programas. E essa matéria era para ter passado na semana passada. Mas o que aconteceu? Que ela estava sem áudio, lá teve um probleminha com o áudio, a gente corrigiu e estamos trazendo hoje para você, tá bom? E recebendo hoje, aqui no estúdio do programa Nossa Informação, com muita alegria, meu amigo Marcel Farias, é o ponto principal aí com relação às escolas cívico-militares. É um cara que tem trabalhado já há muito tempo, líder da frente pelas escolas cívico-militares na Praia Grande e contribuindo junto ao deputado estadual Tenente Coimbra por toda a região da Baixada Santista. Marcel, uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E você, que é o grande líder aí da Escola Cívico-Militar, também na região da Baixada Santista. Ô Bruno, bom dia Bom dia Carlos, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É uma alegria imensa, para mim que é uma alegria imensa estar aqui com vocês e podendo contribuir e respondendo as perguntas relacionadas ao tema, que isso é muito importante.
Então vamos começar, né? A gente sabe que a extrema esquerda sempre levanta a bandeira contra as escolas cívicos militares. Uma pergunta que não quer se calar, para esclarecer para que esses que estão nos assistindo. As escolas cívico-militares representam uma nova modalidade de ensino? Olha, não. E aí que está a grande questão, Carlos. Na verdade, as escolas cívico-militares, onde elas foram implantadas, elas mostram realmente a realidade da coisa. Não foi alterado nada, apenas os militares aparecem como colaboradores dos trabalhos, seja administrativos. Mas a parte pedagógica continua a critério da Secretaria de Educação. Isso não muda em absolutamente nada. Infelizmente, é a esquerda que ideologiza a discussão. Vamos lembrar que estados comandados por políticos de esquerda têm escola cívico-militar. No dia que a justiça do país ela for séria, quando entrar uma ação, um pedido desse que travou a implementação alguns meses atrás, tinha que tomar litigância de má fé, porque não tem base nenhuma as pessoas quererem alegar a inconstitucionalidade de um projeto que já existe e, lembrando, em estados governados pela esquerda. Essas dúvidas, você que está assistindo a TV Com, é muito importante que a gente traga esse esclarecimento, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas, né, Carlão? Sim. E a pessoa, na dúvida, às vezes alguém que seja contrário, alguma coisa, acaba trazendo uma informação. E aí, justamente, o valor da gente trazer aqui essa informação para combater as fake news. Por exemplo, o programa representa, Marcel, uma militarização da escola. Quer dizer que a escola, a partir do momento que tiver esse modelo, vai ser militarizada? Não. E vamos lembrar que é o modelo escola cívico-militar. Não é a escola militar, que também apresenta grandes resultados. Então, na verdade, como eu falei, existe uma cooperação dos militares na gestão administrativa das escolas. Recentemente, nós até passamos nessa audiência um vídeo que explica bem esse tipo de colaboração, inclusive depoimentos das próprias pessoas que trabalham na escola, diretor falando, professor e pais de alunos. Bom, esse modelo terá o seu projeto político-pedagógico alterado? Não, vamos lembrar que toda a grade programática, né, a grade curricular, ela vai obedecer e vai continuar obedecendo à Secretaria de Educação, né, e definidos pelos padrões do IDEB também. Então isso não muda em absolutamente nada, isso é mais uma mentira que a esquerda fala, e inclusive usando frases como, por exemplo, que escola não é quartel, né? Eu já digo assim, escola também não é lugar de fumar maconha, né, e de vandalismo. Então, o que acontece? Essa ideologização que eles dizem acontecer com as escolas cívico-militares, pelo contrário. Ali, nós vamos proteger os nossos jovens para que eles sejam apenas ensinados nas matérias de conhecimento, de raciocínio lógico e ideias como posicionamento político, religião e outras coisas que cabe à família. Isso realmente não vai acontecer. Você vê que todos esses pontos que o Marcel está falando, Carlão, nos faz entender o porquê que tem filas. Exatamente. Quando você vê que, olha, tal lugar vai ter uma escola cívico-militar, aí tem fila dos pais. Quer dizer, é facultativo aos pais, né, se querem ou não colocar os seus filhos, mas você vê que tem uma fila quilométrica para poder fazer os seus filhos estudem. Quantos não foram os eventos que nós fomos, tanto na LESP, quanto na Câmara Municipal de São Paulo, onde o organizador levou os alunos para cantar o hino, para tocar a banda, e a gente via na plateia o brilho no olhar dos pais, de orgulho de ver o seu filho entrando marchando, com postura, sabendo que o seu filho terá um futuro promissor. Exatamente. Eu não consigo ver um pai que queira outra coisa diferente para o seu filho, né? O Marcel, nesse sentido,
Os professores têm uma preocupação, e aí fica bem para os funcionários da escola, Sim. para os professores, a equipe pedagógica, tem uma preocupação que os militares passem a ministrar aulas. Isso vai acontecer, os militares vão entrar lá e vão começar a ministrar todas as aulas, os professores vão ser mandados embora. É isso que vai acontecer? Não, Bruno, o professor continua tendo a sua autonomia dentro do que lhe cabe na questão do ensino, né? Ele tem a prerrogativa ali da atenção dos alunos e ele vai dar sua aula normalmente. Olha que interessante, é sabido que as nossas escolas elas estão tomadas pelo vandalismo, né, por agressões entre alunos e também de professores. Isso é uma coisa que será erradicada na escola cívico-militar e isso dará mais segurança aos professores. Portanto, não há nada que desabone ou que prejudique o trabalho do professor, pelo contrário, terá mais segurança para que possa ministrar suas aulas. Marcel, a gente sabe sobre a mistificação contra as escolas cívico-militares e tudo. E a pergunta é, o programa que será implantado, ele vai ferir os princípios democráticos ou vai respeitar o desejo, os anseios da sociedade? Olha, Carlos, excelente pergunta, né? E eu vou responder essa sua pergunta com um fato prático. Por exemplo, Jacques Wagner. Jacques Wagner é um dos líderes da esquerda petista, né, governador. E veja, Jacques Wagner é formado em escolas militares, escolas cívico-militares. Veja que até a questão de capacitação e qualificação, você vê que o Jacques Wagner ele é muito melhor do que os outros de esquerda. Agora fala tá muito bem, né? Porque ele é daquela forma. Ele fala Para muito tudo bem. existe uma explicação. Então, né? para responder a sua pergunta, veja, o Jacques Wagner não deixou de ser de esquerda por ter participado de escolas com viés militar. Então, está explicado. Pelo contrário, nós queremos tirar do debate da sala de aula coisas que requer ao próprio indivíduo, decisões que ele vai ter que tomar sozinho ou com a sua família. Ele pode ser o que ele quiser, mas dessa vez não vai ser com a influência da escola. Muito bem, lembrando que nós estamos recebendo hoje Marcel Farias, líder da Frente pelas Escolas Cívico-Militares na região da Baixada Santista, em Praia Grande também, onde é primeiro suplente de vereador. Marcel, vai haver também uma preocupação em relação aos uniformes. Essas crianças vão passar a usar farda. Como é que funciona isso? Veja bem, olha, essa é uma discussão também que a esquerda, a militância fica levantando, dizendo que... Porque assim, eles são contra qualquer tipo de regra. A gente não está falando de obrigações, não é uma regra. Tudo tem uma regra. Na tua casa tem uma regra, você tem que se portar e tem que respeitar. Dentro de um fórum tem regras, a roupa. Então, veja, terá um uniforme padronizado. Agora, eu pergunto, não tem uniforme na rede de ensino municipal? Tem Exatamente. uniforme. Não tem uniforme na rede estadual? Tem uniforme. Então, terá um uniforme que ainda será definido como será esse uniforme. Tem alguns modelos de escolas que não obrigam, mas eu vou te falar o que acontece. O nosso jovem ele tem uma questão de pertencimento. Então, tem escolas, relatos que é o seguinte, não impuseram, no primeiro momento, a questão do uniforme, mas aí um outro jovem que está lá com a sua roupa normal, ele olha o outro jovem sendo, de repente, condecorado com uma medalha, lá com o uniforme, ele fala, caramba, poxa, que legal. E é o seguinte, escolas que nunca foram impostas a questão do uniforme, todo mundo utiliza, porque é a questão do pertencimento, né? Então, respondendo a sua pergunta, terá um uniforme que ainda será definido pela secretaria, né? E aí, a evolução desse uniforme, seja uma postura mais militar ou não, vai depender do andamento e do ambiente que aquela escola aceitar. Vem cá, Marcel, as escolas cívico-militares, elas selecionam os alunos através de critérios pré-estabelecidos por desempenho escolar ou inscrição? Como é que funciona? Vamos lá. Vou aproveitar e já falar das escolas. Quais são as escolas que se enquadram nessa situação? As que têm realmente um baixo rendimento, né, na questão de notas, de preservação do patrimônio público. Então, em relação às escolas, a gente pega a pior condição, né? Em relação aos alunos, continua obedecendo os mesmos critérios
que definem a Secretaria de Educação. Proximidade, né? Isso é assim que a Secretaria define aonde os alunos vão estudar. Agora, veja que interessante como que o Bruno falou. Muitos pais vão querer colocar os filhos lá. E uma das situações para que tenha uma escola cívico-militar é que tenha a opção de uma escola próxima que vá oferecer o ensino tradicional. Então, o que acontece? Os critérios são os mesmos hoje estabelecidos pela Secretaria de Educação. Mas vai acontecer isso. Muitos pais, né? Pelo contrário, o número de pais que não querem que sejam essas crianças... o número de pais que não querem as crianças na escola secundária vai ser muito melhor daqueles que querem. E aí a nossa briga é trazer mais vezes o programa, assim como o Estado abre mais portas para esse programa. Importante essa questão que você trouxe, Marcelo, porque nós estamos agora fazendo o processo de início das escolas, né? Então tem aí o chamamento, as discussões com o corpo docente, com os pais. Agora, quais são esses próximos passos? O que as escolas precisam fazer? Aquelas que estão interessadas, ainda tem tempo, ainda dá tempo de correr, de preparar a documentação. Eu sei que na Praia Grande, onde você tem atuado, tem três unidades escolas que gostariam de participar. Foi uma das cidades, inclusive, que mais apresentou escolas. Na Baixada, né? Foi a que mais apresentou escolas. Temos aí a perspectiva de termos uma escola em breve na Praia Grande. Como é que está esse trabalho todo? Então, nós estamos na última fase, né, da pesquisa entre os pais de alunos. Inclusive, vai o alerta novamente para as escolas, no caso Praia Grande, que realmente fomentem isso perante os pais. Tem muita informação mentirosa sendo disseminada pela esquerda. Eles têm grupos de militância que fazem prontidão e acampamento ao redor da escola, mentindo. Então é preciso que você, diretor das escolas, fomente isso. Eu sempre estive e estou à disposição para ajudar em qualquer tipo de desmistificação, né, e desmoralização das mentiras que são contadas. Então é importante que a informação correta chegue aos pais. Nós temos vários materiais, nós temos vídeos sobre isso, a própria audiência, que pode esclarecer qualquer dúvida. Então é preciso que os diretores que se posicionaram favoráveis ao programa, eles façam esse trabalho de informação aos pais e incentive que votem. Lembrando que pode ser votado tanto no aplicativo da Secretaria de Educação, como presencialmente. Procurar, você pai, não perca essa oportunidade, estamos na última fase. Vai abrir depois novas vagas para o programa? Claro que vai, o programa é um sucesso, só que temos que aproveitar essa primeira oportunidade. Algumas escolas já estão lá relacionadas, lembrando que o programa inicialmente vai começar com 100. Já temos mais de 100 escolas que passaram nesse primeiro processo seletivo. Então é muito importante que as escolas não percam esse prazo. Marcelo, os nossos telespectadores que quiserem saber mais informações, quais são as suas redes sociais, fala com eles aí. Ótimo. Você quer saber mais em relação à Escola Cívico-Militar, você pode ir lá entrar no nosso Instagram, Marcel Farias PG, pode chamar no direct, pode mandar mensagem nos comentários, lá temos vídeos e informações, e você pode também procurar também a página do deputado Tenente Coimbra lá, né? Tenente Coimbra, aqui da Baixada Santista, é o deputado que esteve à frente, é o presidente da frente das escolas cívico-militares no estado de São Paulo, e você pode ali esclarecer todas as suas dúvidas. Você falou, Marcelo, sobre o Tenente Coimbra, ele esteve aqui com a gente recentemente, inclusive na matéria, agora na LESP, nós acompanhamos a audiência que foi proposta por ele sabe que a gente parabeniza demais, porque esse é um programa importantíssimo, que nós apoiamos sim, e mais do que nunca também parabenizar o Tenente Coimbra e sabe valorizar aqueles que têm contribuído com ele. Você foi um que teve sempre, desde o princípio, lá em 2019, foi lá na Jorge Berrembá em São Vicente, né, junto com o Greg Jorge, pessoal de São Vicente, você apoiando o Tenente Coimbra também. Então é muito importante isso. Marcelo hoje ele é primeiro suplente de vereador na Praia Grande, embora não tenha mandato, continua sendo um grande líder, né, representando a população da Praia Grande e da Baixada Santista. E parabéns pelo seu trabalho nesse sentido também, viu? Ô Bruno, eu que agradeço, né? Agradeço mais uma vez, reforçar o meu agradecimento ao Tenente Coimbra, deputado aí muito atuante. Uma das suas qualidades é a resiliência.
se ele não fosse tão determinado nisso, esse projeto já teria morrido desde o início, quando o governo Lula começou a minar o programa a nível federal. Então, agradeço ao Tenente Coimbra pelo apoio e agradeço a vocês que sempre são meus amigos e sempre dão um espaço para que a gente possa falar desses assuntos. Tem um outro assunto que eu gostaria de saber a sua opinião. Você esteve em São Paulo também acompanhando a manifestação pela anistia. Como é que você vê esse momento em que o Brasil está vivendo? Nós temos agora o deputado Sóstenes, que tem trabalhado bastante na Câmara Federal. Nos próximos dias aí vamos ter uma série de desdobramentos na Câmara, no Senado. Como é que você tem acompanhado isso daí? Olha, Bruno, do ponto de vista jurídico, né, nós que somos formados no direito, nós ficamos pasmos de como que é tocado, né, todo esse processo, né, ferindo a Constituição, devido ao processo legal, Código Penal, o nosso sistema aqui é acusatório, mas virou inquisitório, né, do ponto de vista jurídico, é uma tristeza gigantesca. Inclusive, eu falo o seguinte, o operador do direito que fala que isso é normal e que não vê problema nenhum ou está silenciado, é mau caráter. Porque se você, na faculdade de Direito, você responde as perguntas, as questões, com base no que o Supremo está fazendo, você toma 0. Então, como é que tem um cara que vai falar que está tudo certo? Tá? Então, assim, é natimorto todo esse processo. Não era nem para continuar, é nulo. Né? Mas vamos lá, em relação à manifestação. Eu vi com bons olhos, fiquei muito feliz, porque o povo não se intimidou. Né? Tivemos um excelente número de pessoas lá. E a anistia, né, que eu até falo, a anistia é o que nós temos hoje, porque na verdade só se anistia quem foi condenado. Né? Tem pessoas que sequer foram condenadas ou sequer cometeram o crime, não há prova nenhuma. Mas eu fiquei muito feliz pela mobilização das pessoas, feliz por ver governadores se unindo a esse movimento. E isso nos traz uma esperança, Bruno. Em meio a esse caos, isso nos traz uma esperança de dias melhores. Ô, Marcel, como é que você vê esse fato que tem acontecido nos últimos dias na Câmara de Deputados em relação ao PSOL, que levantou a bandeira, pediu a cassação da deputada Carla Zambelli e no momento que veio a Comissão de Ética votando favorável à cassação do deputado Glauber Braga, que agrediu um militante do MBL, e como é que você vê essa diferença? Quando é contra alguém, um oponente deles, eles são bem radicais, sem anistia, e quando é com eles, é perseguição. Olha, Carlos, eu falo o seguinte, né? A história, ela tá aí para que a gente não cometa os erros do passado. A Revolução Francesa, ela foi isso, né? Os jacobinos começaram a pedir guilhotina para todo mundo. No final, eles foram guilhotinados. O que quer dizer isso? É que o sistema, ele não tem ideologia. Né? O sistema, ele vai usar um grupo ideológico, e usa a esquerda há muito tempo, né? Mas no final das contas, ele vai olhar para o lado dele. Então, o que acontece? A incoerência, a falta de critério, o relativismo, é uma marca da esquerda latino-americana. Eu até falo o seguinte, eu posso até discutir sobre plano político com alguém de esquerda, mas tem que ser alguém sério. Hoje, se você realmente é de esquerda, você vai dar um ponto positivo pro pessoal do Rui Pimenta lá, o PCO, não é isso? PCO. Eles não defendem o que está acontecendo aí. Então, esse pessoal, ele só tem 2 tipos de situação, Carlos. Ou tem problemas sérios cognitivos, tem problema mental severo, tá? Ou são vigaristas, mau caráter, sabem muito bem o que estão fazendo. Porque, por exemplo, contra a anistia, mas no passado foram a favor de anistiar sequestradores, assassinos, pessoas que cometeram crime. Então, é difícil você argumentar com o pessoal que não está preocupado com isso. Por exemplo, se você tem problemas severos, né, cognitivos, você não tem o que você fazer. A pessoa não tem entendimento para aquilo. E o outro é um mau caráter. Por isso que eu falo, não adianta a gente gastar saliva
querendo mostrar o óbvio para esse pessoal se o pessoal é mau caráter. O Brasil, infelizmente, é o país dos vigaristas. E esses, na sua maioria, não que a direita não tenha, tá? Mas na sua maioria, esses vigaristas estão lá na esquerda. O que o Marcel colocou é muito importante para a gente poder trazer uma reflexão que eu acho que é fundamental nesse momento. Você pode ser daquilo que você bem quiser. Você pode ser de direita, de centro, de esquerda. Você pode ter o seu posicionamento. Você pode ser apolítico, né? Você pode não gostar de política, falar assim, eu só vou viajar, eu vou pegar as dicas do Dr. Fernando Netinho e vou sair viajando pelo mundo. Você pode fazer o que você quiser. Só que para qualquer que seja a sua decisão, em certos momentos existe um limite. Existe um limite entre o que é certo e errado em qualquer situação. Nós sabemos, por exemplo, que é errado você cometer um crime contra alguém. Você atentar contra a vida de alguém é errado. Você pode ser de esquerda, de direita, qualquer coisa, você sabe que isso é errado. Então, uma série de fatos que têm acontecido nesse momento ultrapassam esse limite. Você deixar uma cabeleireira que foi movida por um sentimento ali, seja qual for, de ir lá se manifestar e acabou pichando uma estátua, deixar ela presa 14 anos, fere esses limites morais. Não é só a Constituição, é um limite natural do ser humano. Então, é importante, mais do que nunca, que a nossa sociedade esteja atento para isso. Porque se nós acabarmos ultrapassando esses limites a todo instante, não vai dar um resultado positivo, não tem como dar um resultado positivo. Por isso que nós temos trazido aqui sempre a importância de trazermos equilíbrio nas decisões, pacificarmos a política nacional e, sem dúvida nenhuma, para que nós tenhamos um bom resultado, para que nós possamos caminhar com o país pacificado, o primeiro passo é anistia nesse momento. Depois, a gente vai ver o que a gente concorda, o que a gente discorda, a gente vai seguir em frente. Muito obrigado pela sua participação. Eu deixo já o meu tchau, Carlão. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso Brasil. Carlos Rubens. Que Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que amanhã, que deveria ser feriado, é o dia do descobrimento do Brasil. E eu amo o meu país, eu amo o meu Brasil. Tenham um forte e glorioso abraço.